Ilustres amigos do canal, tudo bem? Se você investe ou deseja investir em CDB, LCI e LCA, esse vídeo é para você, porque 4 bancos, 4 instituições financeiras já quebraram e eu vou te mostrar como é que está a situação financeira de outros bancos que ofertam esses produtos para que você não entre em paranoia. Se você já entendeu que estamos no ciclo da renda fixa e eu estou aqui para te ajudar e não para te jogar no buraco, eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal, ative o sino da notificação porque o vídeo já começou. E vamos lá, para que você possa entender como que eu montei esse vídeo de hoje, é preciso mostrar para você alguns requisitos mínimos, básicos para você avaliar a saúde financeira de uma instituição. Veja, eu não estou dizendo aqui que eles são somente esses 3 requisitos, mas são eles que vão te ajudar a dar uma noção melhor de como você se prevenir de quebras de novos bancos para você não ter problema com o seu recurso. Aliás, se você teve algum problema aí para resgatar o seu FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, se você tinha investimento naqueles bancos, escreva aí nos comentários porque eu quero saber e talvez até gravar um vídeo. Então vamos lá, sobre a saúde financeira. Primeira informação que você tem que olhar num banco é o lucro. Banco tem que dar lucro, ou seja, tem que ter aí lucro líquido positivo ao longo dos anos. Porque se o lucro está negativo ou vai caindo, já é um péssimo sinal. Então, para mim, essa daí é a variável mais importante de todas. A segunda delas chama-se Índice de Basileia. É a relação entre capital próprio da empresa e capital de terceiros. Para esse indicador aí, o Banco Central indica um mínimo de 11%. Só para você entender aí a importância dele, porque abaixo de 11%, a empresa estaria com muito capital de terceiros, o que aumenta o risco demasiadamente. E o terceiro importante indicador é o índice de mobilização, ou seja, a empresa, se precisar vender os seus bens, será rápido isso? E aí, o máximo tolerado pelo Banco Central é de 50%, porque acima disso, a empresa vai estar muito imobilizada. Seja lá com imóveis, veículos, enfim. E para vender esses bens, aí é mais demorado para pagar você em caso de quebra. Agora sim, vamos para a parte mais importante do vídeo. Só que olha, eu já quero te falar desde o início. Aqui não é indicação de nada, de absolutamente nada. São só os dados e eu te convido, assista ao final desse vídeo, porque nesse vídeo, além de ser o mais polêmico de 2023, no final dele eu tenho algo para entregar para você. Confere aí. Vamos lá, vamos começar falando aí de um banco queridinho do mercado financeiro e principalmente das pessoas que abrem contas digitais, o C6 Bank. E o que eu trago aí para você, repara no centro da sua tela, essas bolas em vermelho são o lucro líquido anual do banco. Então você verifica, 2019 já estava bem negativo, aí em 186 milhões. 2020 aumentou, ou seja, ficou pior, foi para 636 milhões. 2021, 761 milhões. 2022, o dado não está fechado, mas a prévia já indicava 862 milhões de lucro líquido negativo. Em outras palavras, 4 anos seguidos de lucro negativo. Em que pese ter aí um índice de Basileia bom, você vê nesse relógio aqui à sua esquerda que está fora do laranja, que seria mediano. E nós temos aí também um índice de mobilização que eu diria que está ótimo. É um dos mais baixos níveis, uma vez que o máximo é 50% e o CC está com 5,3%. Só que olha, o lucro aí, 4 anos seguidos de lucro negativo, eu aconselho você ficar de olho e avaliar bem esse tipo de investimento. Vamos mostrar um outro banco, o famoso Banco Original, que costumeiramente aparece aí com taxas boas em diversas corretoras. Como está a situação dele? Tá aí na sua tela. Não é muito diferente do C6 Bank. Por quê? 4 anos também negativos de lucro caindo.
A diferença é que o lucro é negativo, mas não é tão negativo quanto o C6. Mas você verifica aí que em 2022 a parcial chegou ali, ó, 1,7 bilhão. Aliás, é maior sim, é bem mais negativo do que o C6, que eu vou voltar aqui para te mostrar, tá aí, ó. O C6 era 862 milhões. Agora, o original, a prévia de 2022 estava em 1,7 bilhão lucro líquido negativo. Ainda tem um detalhe mais preocupante. O índice de Basileia, que é esse primeiro relógio aqui à sua esquerda, está somente pouco acima de 11%. Está em 13,14%. E o imobilização tá ótimo, só que veja aí a preocupação. Volto a dizer, 4 anos seguidos de lucro negativo. Veja, avalie bem o que você está fazendo com o seu recurso para depois não se arrepender. Eu trago aí também para você o famoso PicPay, que muita gente comenta no nosso grupo do Telegram. Se você não faz parte, eu vou deixar o link aqui no alto dele, porque lá já são quase 1.000 investidores que diariamente comentam sobre corretoras, sobre boas taxas, sobre estratégias, enfim. É um grupo aberto que eu te convido a participar. Tá aí, ó, o PicPay, lucro negativo por 3 anos seguidos. E aqui tem um detalhe. A informação do Banco Data não estava atualizada, então não tinha dados atrás, de 2019 para trás. Só que você verifica também que é um prejuízo bastante elevado, em que pese 2022 ter melhorado, saiu então de 1,1 bilhão em 2021 para 722 milhões negativos em 2022, repara que é outra instituição que está com lucros líquidos consecutivos negativos. É a terceira instituição para você ficar atento. Volto a dizer, eu não estou dizendo aqui que a instituição vai quebrar, que ela vai dar o calote, nada desse sentido. O meu intuito aqui é somente te alertar, algo que muita gente no YouTube não faz. Então não olhe somente a rentabilidade. Depois da quebra lá da BRK Financeira e da Porto Cred, o mercado já virou. E o mercado de crédito principalmente. Então seja bastante seletivo e escolha instituições financeiras com boa saúde financeira, que é o que eu vou continuar te mostrando aqui. Vamos olhar para esse agora. Banco Voiter. O Banco Voiter é outro que está com essa situação de lucro líquido negativo por 4 anos seguidos também. É bem verdade que o valor não é tão alto quanto os demais. Até 2021 e 2022 ficou aí praticamente estável, em torno de 66, 68 milhões negativos. Só que veja, ano após ano com lucro negativo. E para piorar, no caso do Banco Voiter, o índice de mobilização e de Basileia são ruins. Olha aqui à sua esquerda, o de Basileia 10,1. Lembrando, o mínimo é 11%. E aqui, o de mobilização foi um dos pouquíssimas instituições financeiras que eu encontrei com o índice de mobilização acima dos 50%. Então, mais um sinal de alerta para você ficar atento, caso você esteja investindo ou pense em investir em mais uma dessa instituição. Vou alertando para que você cada vez mais tenha segurança para investir, porque não basta só ter rentabilidade, você precisa ter visão, precisa ter segurança ao fazer seu investimento. Agora vamos dar uma aliviada com instituições que não estão com a saúde financeira tão preocupante assim. E aí eu venho falar aqui do Agibank. Não quer dizer que ele está bom não, ele só não está tão ruim quanto as demais. Então veja aí, lucro positivo dos últimos 4 anos. Mas veja também que 2022, que ainda não fechou, diga-se de passagem, era o mais baixo tirando 2021. Então não está lá das melhores. E é bom ficar de olho no índice de mobilização, que não está próximo de 50%, mas já está ali ó, em 40% aproximadamente. Então é aquela instituição que você deve olhar com bastante critério também, para que não seja depois enganado. Passando aqui, eu trago agora o Banco Fibra. E no caso da Banco Fibra e das próximas que eu vou trazer aqui, você não vai verificar mais lucro líquido negativo, mas você vai verificar o lucro líquido caindo ano após ano. E é isso aqui, 2019, veja aí, 136 milhões. Depois para 2020 caiu para 48 milhões.
Para 2021, caiu mais ainda. O lucro líquido em 2021 foi de 6 milhões e 2022, ainda parcial, 11 milhões. Então veja aí, saiu de 136 para 11 milhões, quase zerando o líquido. E aí você precisa olhar também o índice de Basileia, 12%, já está ali, ó, bem próximo daquele limite mínimo de 11%. Fica de olho aí. Está com lucro caindo, mas não está negativo o Banco Fibra. O Banco Master, que é outra instituição muito comum que tem aparecido aí, principalmente na corretora XP. O que eu posso te dizer? O lucro subiu 3 anos, mas em 2022 teve uma queda aí bastante significativa. Saiu de 137 milhões em 2021 e a parcial em 2022, 68 milhões. Praticamente aí uma queda de 50%. E se você olhar à sua esquerda, índice de Basileia, 11,7%. Lembrando, o mínimo é 11% para que você não se esqueça desses parâmetros. Agora o Banco Daicoval, que muita gente no nosso grupo do Telegram tem perguntado sobre essa instituição. Repara aí, 2019 teve um lucro de 1 bilhão. 2020 subiu para 1,2 bilhão. Depois, 2021 chegou então lá a 1,4 bilhão. Depois, 2022 devolveu boa parte disso, caindo para 725 milhões. Repara, 4 anos com lucro positivo, em que pese essa queda forte em 2022. Então é uma instituição com lucro sim. Teve um ano aí que provavelmente foi um ano de lucros bem baixos em relação aos anos anteriores. E o índice de Basileia, 13,3%. Está ali, ó, naquele nível intermediário. Você olha aí por esse velocímetro à sua esquerda. Continuando aqui, o Banco BMG. Você tem aí, então, um lucro positivo semelhante ao Daicoval e também uma queda muito forte em 2022, ou seja, bem parecido o cenário. Só o lucro é que é menor, porque é um outro tipo de banco. Então tá aí, ó, 2022 o lucro chegou a 200 milhões e em 2021, que foi o ano que chegou mais alto, 392 milhões. Uma queda aí de quase 50% nesse lucro parcial em 2022. E o índice de Basileia, 12,1 naquele nível intermediário. E de olho no índice de mobilização, está próximo daquele máximo de 50%. Então é bom você entender que quando você investe, você precisa sempre equilibrar rentabilidade com segurança. Porque às vezes você vai ver uma taxa lá nas alturas e esquece de olhar se a instituição é segura, se realmente você vai ter uma possibilidade real de receber esse recurso lá no seu vencimento. Vamos lá, agora trazendo aqui para Brasília, o BRB, Banco de Brasília. O que nós temos verificado? Lucro positivo também nos 4 últimos anos e também queda forte em 2022. Veja que o lucro saiu aí de 668 milhões para 190. Aqui sim, uma queda aí de bem mais de 50%. E esse lucro de 2022 passou a ser o pior lucro dos últimos 4 anos. Mas é bem verdade, continua sendo lucro aí para você. E o índice de Basileia em 13,8%, ainda acima dos 11% mínimos colocados pelo Banco Central. Ainda aqui outra instituição que costuma aparecer bastante, o famoso Banco Pan. Lucro também positivo, mas caindo em 2021. Veja que nesse caso aí, nós não temos o ano de 2022. Eu não sei exatamente por quê, mas está aí a informação para você. 2018 a 2021, 4 anos com lucro positivo. Mas a queda foi significativa aí também. E aí, muito bem, chegamos agora no Banco Pactual, que é o último que eu trago aqui para você. Esse daí é o maior banco de investimento do Brasil. E olha como a situação é um pouco inverso. 2019, 3,8 bilhões, não é milhões, é bilhões. 2020 caiu para 3,3, mas 2021 disparou o lucro líquido, 6,3 bilhões. E 2022 teve uma pequena queda. Então veja que nesse caso, de 2020 para 2021, quase dobrou o lucro líquido. O índice de Basileia está acima bastante aí do índice mínimo que o mercado tem colocado. O índice de mobilização também está tranquilo, em que pese ele vir aí também caindo ao longo do período.
Em outras palavras, o que eu quero dizer aqui para você, seja muito seletivo, assista esse vídeo mais de uma vez para que você não seja enrolado. Agora, se o que você quer é pesquisar outras instituições, eu quero te dizer o seguinte, você vai me mandar um e-mail aqui, eu vou botar esse e-mail aqui na tela, cursoviniinvest@gmail.com, Vini Invest com 2 Is e T de tatu mudo antes do arroba. Então você manda para mim e escreve aí, planilha Banco Central, que eu vou disponibilizar gratuitamente a planilha do Banco Central dos últimos 3 trimestres de 2022, já ordenada para você das instituições com piores lucros líquidos, para que você tenha uma referência como investidor e não caia mais em cilada. Volto a dizer para você, fique esperto, ano de 2023 será excelente para renda fixa, só que você precisa saber investir, saber identificar as oportunidades. Por isso, manda aí o e-mail que eu vou trazer essa planilha aqui do Banco Central, já organizada para você, dos últimos 3 trimestres, para você não ter preocupação. É bater o olho e consultar a sua instituição. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês aproveitem muito o tempo com a sua família e não se esqueçam, cursoviniinvest@gmail.com. Escreva lá, planilha, e aí eu vou poder te encaminhar essa planilha gerada pelo Banco Central. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.